Conversas são cores, não divisões. Juntos somos mais. Olá e bem-vindos ao Ponto de Inclusão. Eu sou a Marta Silva e estou de volta. É maravilhoso sentir tanta energia e presença de todos que me acompanham e ajudam a transformar este projeto numa ponte viva entre todos nós. Às vezes não tenho palavras para agradecer tudo o que sinto, mas quero agradecer do fundo do coração a cada um que me acompanha e dá vida a este projeto. E para celebrar em grande, tenho comigo alguém que é referência. O Presidente da Câmara da Trofa, Sérgio Araújo. Muito boa noite. Boa noite. Queres-te apresentar? Sim, portanto, posso-me apresentar. Muito simples, Sérgio Araújo, 42 anos, atualmente Presidente da Câmara Municipal da Trofa, ex-vereador, o antigo vereador da Câmara Municipal da Trofa também, durante 8 anos, membro da Assembleia Municipal durante 4, advogado de profissão, e como eu costumo carinhosamente dizer, político de passagem. Sr. Presidente, vamos falar de inclusão, educação e futuro das nossas crianças. Sr. Presidente, quando pensa em inclusão, qual é a primeira imagem ou emoção que lhe vem à cabeça? Essa pergunta é uma pergunta bastante simples até. Quando penso em inclusão, penso em família, penso em comunidade, penso em sociedade e penso também, acima de tudo, nos pais e depois também queria lhe dar uma nota de que nós temos que pensar muito nas crianças e nos jovens e nos adultos que devem ser incluídos. Quais foram os maiores desafios que enfrentou na área até agora? Bom, os maiores desafios que enfrentei é que nós somos uma sociedade e um país e por ordem de grandeza também um concelho que em termos de inclusão tem caminhos muito grandes ainda para percorrer. A inclusão tem que ser mais do que a palavra que é dita da boca para fora, mais do que aquilo que é a nossa expressão sobre a inclusão e falarmos sempre de inclusão e dizemos que somos um país inclusivo e que somos um concelho inclusivo. Mais do que falar é preciso fazer, é preciso executar e é preciso transformar-nos o nosso concelho num concelho verdadeiramente inclusivo. E eu penso que o caminho tem sido feito. Obviamente que temos sempre algumas barreiras que nos vão aparecendo a vários níveis, até mesmo dentro daquilo que devia ser o Estado Central, mas hoje em dia penso que o Governo tem olhado para esta matéria de uma forma muito mais objetiva, muito mais prática e, acima de tudo, muito mais pragmática, no sentido de se executar muito mais do que aquilo que se fala apenas. E o Concelho da Trofa também tem dado esses passos. Temos tido projetos que vão muito para além daquilo que se fazia no nosso concelho e que agora já se faz. As auxiliares de educação especial são essenciais? Considera elas essenciais para a comunidade escolar funcionar bem? Sim, portanto, as auxiliares de educação especiais, portanto, que dão acompanhamento a meninos com necessidades educativas especiais, meninos e meninas e jovens com necessidades educativas especiais, porque estamos a falar em contexto escolar, porque depois também poderíamos falar noutro contexto, mas em idade adulta, mas em contexto escolar, de facto, as auxiliares de ação educativa para os meninos e meninas com necessidades educativas específicas, que é agora assim que a lei determina, tem um papel profundamente basilar e nuclear naquilo que é o trabalho que se faz no município. Primeiro, porque estão a trabalhar com crianças, com jovens que têm uma exigência diferente e diferenciadora. E, portanto, elas próprias também têm que ser diferentes e diferenciadoras. Têm que ter um carinho diferente, têm que ter obrigatoriamente uma paciência e uma forma de lidar com aquelas crianças diferente. Porquê? Porque as crianças, sendo iguais, têm uma especificidade muito própria e por isso é que, no caso em concreto, as auxiliares têm um papel absolutamente fundamental no nosso concelho e que nós temos valorizado mais do que aquilo que se fazia e que mesmo assim, e assumo isto que vou dizer, ainda é pouco. Temos ainda que fazer mais
pelas auxiliares da ação educativa que prestam o seu trabalho no acompanhamento das crianças com necessidades educativas específicas. Eu sou auxiliar de educação especial, eu tenho formação, mas fui eu própria que a tirei. Sei que a Câmara já tenho passado por isso, alguma formação, mas que é muito pouca. O que eu noto com as pessoas que trabalho, com quem vou conhecendo na formação, são pessoas que não têm um mínimo de formação, o que torna difícil também poder ajudar da melhor forma possível os meninos. Sei muito bem que a parte pedagógica não lhes compete, mas quando estamos em contexto de sala é muito importante, porque para podermos ajudar as crianças da melhor forma e torná-las cada vez mais autónomas, independentes, temos que ter conhecimentos. E por isso é essencial que as pessoas tenham formação, sensibilidade acima de tudo, mas a formação é essencial para vermos o desenvolvimento das crianças. E por isso, Sr. Presidente, quero lhe perguntar o caminho que ainda há a construir. O caminho é um caminho ainda longo. Muito foi feito, mas há uma imensidão para fazer. E nós não podemos achar que já fizemos tudo. Nem podemos achar que sequer estamos a meio do caminho. Não, nós nunca chegaremos à perfeição, porque a perfeição, obviamente, nestes casos, não existe. O que é que existe? Existe, da parte da Câmara Municipal, olhar para esta questão de uma forma que seja real. E de uma forma real é, por um lado, apostar cada vez mais na formação. Acabou de dizer que nós já tivemos no passado muito recente a formação dada a auxiliares da ação educativa, mas o objetivo é continuar essa formação, primeiro, ponto número 1. Ponto número 2, ter uma exigência diferenciadora na contratação por parte da empresa que nos presta o serviço. Porquê? Porque nesta matéria a Câmara Municipal da Trofa é um exemplo. E é um exemplo porquê? Porque nós temos muitas auxiliares da ação educativa para meninos com necessidades educativas específicas que outros municípios não têm esta valência. Repare, nós temos quase o 1 para 1, ou seja, uma auxiliar para um aluno. E isto, obviamente, favorece muito, quer o aluno, quer as famílias dos alunos. Porquê? Porque as famílias sentem-se apoiadas, sentem-se acompanhadas, sentem que o seu filho vai estar, quando o entregam na escola de manhã, vai ter um dia tranquilo em que vão poder progredir, vão poder trabalhar valências que não conseguiriam trabalhar se não tivessem esta auxiliar. Mais do que isso, o Estado, como sabe, não comparticipa nesta matéria. Porquê? Porque entendem, e está definido em lei, quais são as patologias que exigem que para cada criança única haja um auxiliar único. Ora, o que o município da Trofa faz é olhar para esta questão de uma forma muito real, tendo a sensibilidade de perceber que nós temos mesmo que dar o exemplo. E nós aqui somos um exemplo na região, porque há muito poucos municípios, e a Marta deve conhecer muito poucos, que de facto prestam este serviço com esta proximidade. Isto é para manter e reforçar. Não reforçar no número, porque ele só existe quando existem crianças com essas necessidades educativas específicas, mas reforçar naquilo que são as valências dos auxiliares, na formação que lhes é dada, mas também nas infraestruturas, porque, como disse, na parte pedagógica nós não temos qualquer tipo de alcance, mas temos nas infraestruturas, naquilo que podemos pôr à disposição daqueles meninos e daquelas meninas para eles melhorarem, para eles continuarem a desenvolver-se e, mais importante do que tudo, para continuarem a crescer sentindo-se envolvidas, sentindo-se incluídas numa sociedade. E nós também temos dado passos absolutamente essenciais para isso acontecer. Repare, nós temos neste momento 2 salas Snowsland, que são salas de estimulação sensorial. Uma no agrupamento de escolas do Castro, do Coronado e Castro, e outra sala no agrupamento de escolas da Trofa. As salas essas que têm tido um sucesso enorme
naquilo que é a utilização e na melhoria e no desenvolvimento que as próprias auxiliares, mas também as professoras que acompanham esses jovens, que sentem a evolução que eles têm por poder utilizar, por poder trabalhar questões sensoriais que aquela sala lhes transmite. Mas mais do que isso, preparamos também as salas e distribuímos nas escolas material didático inclusivo, para que tenhamos a capacidade de dar, pelo menos em termos materiais, aquilo que aquelas crianças, aqueles jovens precisam para desenvolver as suas capacidades. E depois, obviamente, também a parte essencial, que é a parte humana. Nós temos que ter esta sensibilidade e este Executivo, e eu que fiz nos últimos anos parte do Executivo na qualidade de vereador de Educação, percebi in loco aquilo que eram as dificuldades. Então cabe-me agora, enquanto Presidente, noutras funções, não deixar que esta sensibilidade que tinha se apague, mas ao contrário, que seja cada vez maior e que se invista cada vez mais na inclusão e na escola pública, porque é isso que nós vamos fazer nos próximos tempos. Sr. Presidente, a sala Senosa não está a funcionar? São as duas a funcionar. Ainda não viemos, já fizemos o pedido há muito tempo e ainda não temos resposta. Sim, portanto, o facto de não terem resposta não quer dizer que não esteja a funcionar. As salas estão a funcionar. Nós começámos o ano letivo há pouco tempo, 1 mês e meio, 2 meses, e as salas Snowzone temos a questão de serem utilizadas pelas escolas todas do agrupamento e todas do outro agrupamento. Portanto, há uma sala para cada agrupamento. Obviamente que tem que ser agendado, mas a indicação que foi dada aos técnicos da Câmara Municipal foi que todas as escolas, primeiro, deveriam usufruir e depois, que é uma coisa também que também tem que ser dada nota, o transporte é assegurado pela Câmara Municipal. Portanto, aquelas crianças, quando vão fazer as atividades nas salas de simulação sensorial, são asseguradas pela Câmara Municipal. Portanto, provavelmente irá obter resposta muito, muito rapidamente. E pela Mais do auxiliar que acompanha a criança. E pela auxiliar que acompanha a criança. Não é? Porque a criança sente aí o seu porto-abrigo, o seu refúgio, quando entra em crise. Por exemplo, se estivermos a falar de uma criança com espectro de autismo, por exemplo, que pode ficar, ou que tem crises constantes, e que sente na auxiliar um porto-abrigo, porque está com ele muitas horas por dia. Certo, mas é preciso também que nós sejamos corretos nessa análise. E vai-me permitir que lhe diga Claro. que o facto de auxiliar estar habituado àquele menino ou àquela menina, se puder ser mantida com aquele menino e com a menina, perfeito. Mas nós também temos que perceber que às vezes, ou por escolha da própria auxiliar, ou por impossibilidade da própria empresa de contratar aquela pessoa específica, às vezes não é possível. E quando nós falamos de verdadeira inclusão, significa que aquelas crianças, aqueles jovens, obviamente têm que sentir o conforto, têm que sentir que aquela auxiliar ou outra qualquer é o porto de abrigo, e é para aí que nós temos que caminhar. Nós não podemos achar que uma criança tem que estar obrigatoriamente só afeta àquela auxiliar, porque a auxiliar pode querer ir embora, Sim. a empresa pode não poder contratá-la, os pais podem não querer que a criança tenha aquela auxiliar, e isto tem que ser tudo enquadrado. Portanto, o que se pretende é que aquela criança, independentemente da auxiliar que tenha, e eu volto a referir e volto a ressalvar, é muito importante que haja estabilidade. Mas o mais importante do que haver estabilidade é que aquela criança se sinta incluída. E sentir-se incluída, integrada numa sociedade e numa comunidade, aquela auxiliar não a vai acompanhar durante a sua vida toda. Portanto, quando vai chegar um momento em que vai ter que ter ou outra auxiliar, Sim. ou outro acompanhamento específico. É evidente que nos primeiros anos, principalmente de escola, é absolutamente essencial que haja essa estabilidade. E isso tem sido uma tónica do Executivo Municipal. Dar nota e dar a indicação que nós queremos a maior estabilidade possível. Sendo certo, como sabe, que as colaboradoras, as auxiliares da ação educativa para meninos com necessidades educativas específicas, não são contratadas diretamente pela Câmara Municipal, mas sim por uma empresa que presta esse serviço. E por isso mesmo também a precariedade, não é? Por causa dos salários que recebem, dos tempos que estão sem receber, também é difícil para uma família ou para digamos para mim, não é? Mãe de família, muitas vezes nem o ordenado mínimo levamos para casa ao final do mês e trabalhamos 8 horas.
Marta, como sabe, não vou ser eu que lhe vou explicar Bem, esta questão, porque vocês sabem que o que estamos aqui a falar é de contratos de prestação sim, de serviços. é só para esclarecer também as pessoas que nos ouvem e para perceberem que realmente às vezes não é assim tão simples como as pessoas às vezes julgam. Não, a questão não é assim. Repara, Marta, eu não tenho qualquer tipo de dúvida que não é simples. Há uma certeza que eu tenho, é que eu sei daquilo que falo porque eu sei quanto é que as auxiliares recebiam quando assumi a pasta da educação. E também sei o que é que foi feito nesse caminho. E foi quase um dobrar de valor hora que tinham em relação àquilo que era o passado. E a Marta também confirmará aquilo que eu lhe estou a dizer, porque fui eu que dei essa indicação. E disse-lhe lá atrás também que nós queremos mais. Queremos continuar a investir, queremos continuar a dar melhores condições. Agora, o que nós não podemos ter é uma situação de, por exemplo, nós num ano termos 30, 40 meninos com necessidades educativas específicas, mas no outro ano podemos não ter 10 ou 20. Ou podemos ter 60 ou 70. Claro que E, sim. portanto, nós temos que ter a possibilidade de poder contratar ou diminuir na contratação as auxiliares que são necessárias, porque o vosso papel é um papel muito específico. Vocês estão ali com aquela criança. Ora, se aquela criança não está na escola por algum motivo, seja ele qual for, o que é que vai acontecer? A necessidade do trabalho que vocês fazem já não existe, certo? Porque imaginemos que há uma redução significativa de crianças com necessidades educativas específicas nas escolas. Nós, enquanto Câmara Municipal, temos que ter a capacidade para rapidamente solucionar o problema. Ou, como já existiu, e é este o caminho que tem existido, de termos mais crianças. Nós passamos para quase mais 20%, 25% de crianças com necessidades educativas específicas. O que a Marta está a dizer é que se nós tivéssemos as auxiliares na escola, nos quadros da Câmara Municipal da Trofa, é que aquelas crianças que são a mais, aqueles 20% ou 25%, não teriam auxiliar. Pelo menos durante 6, 7, 8, 9 meses, que é o tempo de duração de um concurso público. E isto é que não pode acontecer. Nós temos que ter resposta para os nossos municípios, para os pais, para as famílias que têm os seus filhos na escola pública e que lhes deve ser dada esta garantia. Eu estou completamente à vontade para falar deste tema, porque eu sei o trabalho que fiz em conjunto com os técnicos da Câmara Municipal para valorizar, para acrescentar valor àquilo que eram as carreiras e aquilo que eram o valor que era pago às auxiliares da ação educativa. E isso foi feito. Agora, é evidente que não há soluções ótimas. Claro. Não há soluções ótimas. Já sabemos que sim. Há soluções. E as soluções têm que levar um percurso de ascendência. Tem que ser sempre para acrescentar e nunca para diminuir. E é isto que temos feito e é isso que vamos continuar a fazer, certamente, porque já foi essa a indicação que eu dei aos serviços. Aqui é para continuar a dar formação, sensibilização e, acima de tudo, valorizar a carreira também dos auxiliares da ação educativa para meninos com necessidades educativas específicas. É importantíssimo essa parte, porque as pessoas estando motivadas no seu local de trabalho, o Sr. Presidente sabe, também tem os funcionários aqui na Câmara, pessoas motivadas, dão outro rendimento e outra estabilidade emocional à comunidade escolar e à criança também. Sim, isso não há dúvida nenhuma. Eu próprio tenho que estar motivado todos os dias. Claro que sim. E eu estou motivado por um motivo simples. Eu assumi funções recentemente de presidente de uma autarquia que amo, uma terra que amo profundamente. E, portanto, eu tenho que me sentir motivado todos os dias também. E a minha motivação vem exatamente do que acabou de dizer. É a possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas, de resolver o problema das pessoas. E mais importante do que isso é saber que tenho a possibilidade de desenvolver um território, desenvolver um concelho, dando mais e melhor qualidade de vida às pessoas que vivem neste concelho e àquelas que querem vir para cá. E por isso, Marta, deixe-me também que lhe diga que o trabalho que está a ser feito de uma forma sustentada e sustentável. Não vale a pena nós estarmos aqui a vender sonhos, nem a ser românticos, porque depois a seguir não vamos cumprir. E foi dito isto muitas das vezes por mim, até em campanha eleitoral. Nós temos que ser o mais corretos possíveis com as pessoas.
E o que eu faço, Marta, e por isso é que eu estou à vontade para falar este assunto consigo, é uma coisa simples, é que eu ponho-me sempre desse lado. Seja dos auxiliares da ação educativa para meninos com necessidades educativas específicas, seja dos pais e das famílias que têm estes meninos ao seu encargo. E, portanto, pondo-me desse lado, eu na brincadeira costumo dizer que sou o maior pai do nosso concelho. Isso é muito bom. Porque, para mim, são todos meus filhos. Eu considero-os todos como meus filhos. Por isso é que o investimento na educação tem sido uma constante. Foi feito o maior investimento de sempre do nosso concelho na educação nos últimos 2 anos. Portanto, o caminho é para continuar a investir. Mas investir não só por investir só por investir, despejando dinheiro, não é assim que as coisas se fazem, mas é investir com um objetivo. E isso tem sido feito. Melhorar as infraestruturas, é importante que haja comodidade, é importante que haja o calor de um edifício que esteja com eficiência energética, que esteja capacitado para receber os alunos, mas também é preciso trabalhar a parte humana, é preciso trabalhar a parte imaterial, que às vezes não é tão visível, mas que vai sendo trabalhada, Marta. O facto de ter aqui, por exemplo, uma auxiliar que esteve comigo há 2 semanas atrás, explicar-me um problema de vida que tinha, que era um problema grave. E esse problema poder ser resolvido, para mim, isso é fundamental e é tão importante como eu pegar e fazer uma obra física para uma escola. É exatamente igual. Sr. Presidente, estávamos agora a falar na igualdade e o que sente como sente-se um pai de todos, não é? Como estava a falar. Quando pensa então em igualdade e equidade em contexto das pessoas com necessidades específicas, o que é que sente? O que é que precisa de mudar ainda na Trofa? A Trofa não é uma ilha. Não. A Trofa não é uma ilha. A Trofa não tem fronteiras nesse aspecto e muitos outros. A educação, a inclusão, a integração não tem fronteiras. Nunca pode ser um problema de um concelho só. Tem que ser um problema sempre geral, com vista a procurar soluções gerais. A Trofa, obviamente, fará a sua parte, mas também temos a certeza que temos um longo caminho a percorrer, muito grande. Se está tudo feito? Não está. Eu podia estar a ser politicamente correto e a dizer que a Trofa tinha tudo e mais alguma coisa. É melhor não, estão-nos a ouvir. Não, porque podia vender isto numa prenda muito bem embrulhada com um laçarote. Até porque estamos a chegar à altura de Natal. Mas a verdade é que não estaria a ser correto, nem consigo, nem com quem nos está a ouvir. Não está tudo feito. Foi tudo bem feito nos anos todos? Não foi. E nós temos que ter a capacidade de dizer isto. Mas também temos que ter a capacidade de dizer isto apontando o caminho e apontando a solução. E eu acho que nós temos soluções e temos caminho ainda para percorrer. Muito caminho. E vamos fazê-lo. Mas vamos fazê-lo em conjunto. Não vamos fazê-lo isoladamente, só os políticos ou só os técnicos. Não, vamos fazê-lo em conjunto, todos. Nós somos uma comunidade, não é? Exatamente, nós somos uma comunidade. Sr. Presidente, a saúde mental nestas famílias, como deve compreender, é muito importante. O que diria a um pai ou uma mãe que tem o seu filho na escola? O que já disse a muitos, que são os autênticos heróis. Tenho um orgulho tremendo dos pais e das mães, que são nossos munícipes, mas dos pais e das mães no geral, que veem o seu filho ou a sua filha, mesmo tendo uma necessidade educativa específica, tendem a lutar, tendem a trabalhar, tendem a exigir, tendem a pedir, tendem a colaborar em tudo para que o seu filho ou a sua filha possa ser incluído, possa estar numa escola perfeitamente integrado e onde a inclusão não pode ser uma palavra tabu. Ela deve ser dita, mas deve ser praticada. Os nossos pais e as nossas mães, que todos os dias lutam diariamente, hora a hora quase, para que o seu filho seja um igual, um par entre todos, é, para mim, um motivo de orgulho. E eu só posso estar orgulhoso como Presidente de Câmara quando sei que tenho gente desta fibra, desta massa, com esta capacidade. E eu
tenho que fazer a minha parte. Isto não tem que ser um obstáculo para o Presidente de Câmara, tem que ser um ponto de referência. Um Presidente de Câmara, um autarca, uma pessoa com responsabilidade tem que dizer assim, é aquele o caminho. Vamos utilizar a força daqueles pais, vamos utilizar a energia daqueles pais para ir com eles. Vamos fazer o caminho juntos. É gratificante ver quando as crianças têm evoluções incríveis e fantásticas. Conhece algum caso particular que o tenha tocado? Conheço vários casos em particular que me tocaram. Obviamente que por questões até de confidencialidade e questões de proteção da própria família, não vou obviamente Claro, enunciar quem são as pessoas ou quem são os meninos e as meninas, mas posso lhe dizer que nós temos casos absolutamente fantásticos, de evoluções fantásticas. Porquê? Porque tivemos a ousadia de, por exemplo, criar um programa piloto aqui no nosso concelho que se chama Desafio em Férias, que deve conhecer, que é um programa que tem as suas limitações, que tem ainda pontos e arestas que nós temos que limar, mas nós temos a certeza absoluta que é este o caminho. Porquê? Porque o projeto já deu frutos. Nós temos meninos e temos meninas que têm uma evolução incrível em tempos de pausa letiva, onde o estarem a socializar com cavalos, estarem a fazer atividades com cavalos, estarem a fazer atividades com matéria-prima a mexer em farinha, porque fazem bolachas, a ir para o Aquaplace e terem aulas na piscina, que os acalma. Quando muita gente pensava que era um terror, porque iam estar num meio em que não estavam habituados, não. As crianças adaptam-se lindamente. Às vezes os adultos deviam olhar muito mais para as crianças, para perceber como uma criança se adapta com uma facilidade tremenda. Os adultos são mais E, complicados. portanto, nós temos vários exemplos no nosso concelho de sucesso quanto à evolução das crianças, mas queremos mais, muito mais. Que bom, Sr. Presidente. São palavras inspiradoras para quem nos vai ouvir, de certeza, principalmente para pais com crianças com necessidades específicas. Sr. Presidente, e nas escolas temos as crianças acompanhadas? E depois, quando crescem, fazem 18 anos, terminam a escola, onde estão? Centros, respostas, oportunidades de emprego? O que nos pode falar sobre isso? Bom, essa é uma matéria com uma profundidade ainda muito maior. Sem dúvida, seria para um próximo episódio, não é? Seria para um episódio quase completo. Aquilo que lhe posso dizer é que já temos feito algumas pontes com instituições, mesmo fora do nosso concelho, mas também já temos feito pontes com o próprio IFP, tem aqui um papel também muito ativo e que sei que fazem um trabalho muito bem feito nesta matéria, e esta ponte com as empresas locais, empresas do Concelho da Trofa, que obviamente dentro daquilo que são as suas possibilidades, dentro daquilo que é a capacidade que elas têm para acolher estes jovens, fazem-no com exatamente o princípio que deve ser feito. Ser a partir dali um trabalhador que vai acrescentar valor à própria empresa. Sr. Presidente, estamos quase a terminar. Se tu pudesse garantir uma mudança imediata na inclusão no nosso concelho, qual seria? Respeito, dignidade, mas acima de tudo, que a inclusão deixe de ser uma palavra vazia e oca e passe a ser uma realidade diária para todos. Não é só para os políticos nem para os autarcas. É para todos. Para toda a para sociedade. a sociedade no seu todo. Isso é o mais importante numa sociedade que se quer moderna, inovadora e virada para o futuro. E não tenha dúvidas, Marta, o futuro da educação e também da inclusão passa pela Trofa, não tenho dúvida nenhuma. O que espera que estas crianças e famílias sintam com o sistema de educação na Trofa? Quero que sintam segurança, quero que sintam que a Câmara é um ponto de referência para ajudar, que é solidário, que está cá para resolver os problemas do dia-a-dia. Claro que sim, mas está cá também para planear a longo prazo e a médio prazo. E se as famílias tiverem esta segurança do lado do município, eu tenho a certeza que todos em conjunto vamos fazer um melhor trabalho, vamos fazer mais trabalho e, acima de tudo, vamos dar às crianças, aos jovens, mas também aos pais um bocadinho mais de felicidade. Sr. Presidente, muito obrigada pela sua presença.
A sua visão e compromisso com a inclusão deixam um impacto importante na nossa comunidade. Muito obrigada. Quero agradecer imenso pela sua disponibilidade desde o primeiro dia que o abordei. Sempre muito simpático e gentil. Muito obrigada. E para terminar, vou-lhe dizer que há crianças que não se veem, mas que precisam de ser vistas e incluídas de verdade. Se este episódio tocou-te ou te fez refletir, partilha-o. Cada palavra, cada gesto constrói pontes e são essas pontes, as pontes que nos ligam, que tornam a nossa comunidade mais humana, consciente e inclusiva. Pontes de luz ligam corações, diferenças são cores, não divisões. Todos diferentes, todos iguais. Juntos caminhamos de mãos dadas sempre mais. Cada sorriso acende uma luz, cada gesto mostra o que somos. Só nós, só nós. Pontes de luz ligam corações, diferenças são cores, não divisões. Juntos somos mais, juntos podemos sonhar. Em cada ponte há sempre um lar. Escuto tua voz, sinto teu olhar. No caminho aprendemos.